Quando pensamos em figuras marcantes da história, os cowboys do Velho Oeste certamente ocupam um lugar especial. Eles são, sem dúvida, ícones inesquecíveis. Imagine passar seus dias explorando paisagens deslumbrantes antes de relaxar no salão local para uma partida de cartas e alguns duelos amigáveis. Tudo isso antes de cumprimentar a dama mais próxima com um aceno de seu chapéu de 10 galões e cavalgar rumo a mais um pôr do sol perfeito. Definitivamente uma alternativa bem mais emocionante do que um trajeto estressante seguido por 8 horas de trabalho. O período clássico do Velho Oeste começou após a Guerra Civil Americana em 1865 e terminou com o fechamento oficial da fronteira pelo Departamento de Censo dos Estados Unidos em 1895. Durante o final do século XIX, milhares de colonos cruzaram os Estados Unidos em busca de fortuna e glória na nova fronteira. Foi nesse período que surgiram muitos dos nomes que ainda hoje são infames, como o caçador e empresário Buffalo Bill, o lendário policial Wyatt Earp e a atiradora Calamity Jane. Mas dentre todos os personagens famosos e criminosos do Velho Oeste, nenhum foi mais temido do que James Butler Hickok, um homem que personificou tão bem o Velho Oeste que ganhou o apelido de Wild Bill. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. Nascido em 1837, em uma casa onde as armas eram tão comuns quanto leite e batatas, Bill se tornou um excelente atirador desde cedo. Ele morava com sua família em uma fazenda em Illinois rural, a algumas horas de Chicago. A área estava infestada de gangues de foras da lei, coletivamente conhecidas como bandidos da pradaria, e ser bom com um revólver de 6 tiros era uma habilidade de vida importante, não importava a idade que você tinha. Mas enquanto a exposição precoce a armas e munições era par para o curso, o fato de seu pai William ser um abolicionista ativo era bastante incomum. A casa da família era uma estação na chamada Ferrovia Subterrânea, uma rede de rotas e casas seguras usadas por escravos para escapar para estados onde a escravidão era ilegal. O pai de Bill foi tragicamente morto por causa de sua posição sobre a abolição quando Bill tinha apenas 15 anos, e isso teve um grande impacto na vida do jovem. Os pais de Bill eram batistas devotos e, embora pareça que suas visões religiosas não influenciaram seu bebê, que empunhava uma pistola, seu ativismo em torno da escravidão certamente o fez. Aos 18 anos, ele se mudou para o que então era chamado de Território do Kansas, para se juntar a um grupo de vigilantes anti-escravidão conhecido como Jayhawkers. Em um encontro fortuito, ele conheceu um jovem escoteiro de 12 anos chamado William Cody, mais conhecido como Buffalo Bill, uma figura icônica do Velho Oeste. Ambos estavam destinados a se tornarem lendas vivas e seus caminhos se cruzariam novamente. Bill Hickok trabalhou para uma empresa de diligências no Velho Oeste. Naquela época, conduzir uma diligência puxada por cavalos pelo país era uma tarefa repleta de perigos. Em 1860, enquanto viajava de Missouri para o Novo México, Bill foi atacado por um urso, um risco ocupacional que não estava no manual da empresa. Desafiando todas as probabilidades, Bill enfrentou o urso e saiu vitorioso, matando o animal com suas próprias mãos e uma faca. Após essa experiência intensa, Bill ficou gravemente ferido, com seu peito, ombro e braço severamente machucados. Ele passou meses se recuperando antes de voltar ao trabalho, sendo enviado para uma estação de diligências em Rock Creek, Nebraska. Foi lá que Bill consolidou sua reputação como alguém com quem não se deveria mexer. O proprietário local, David McCandless, não gostava de Bill e o apelidou de Duck Bill por causa de seu nariz comprido. McCandless, sem saber, estava provocando um homem que havia enfrentado um urso. McCandless e 2 de seus amigos, juntamente com seu filho de 12 anos, emboscaram Bill Hickok.
O que aconteceu a seguir varia de acordo com a fonte, mas o resultado final é o mesmo. Um tiroteio resultou na morte de 3 homens, com Bill saindo ileso. Vale ressaltar que o jovem de 12 anos saiu fisicamente ileso do incidente, embora profundamente traumatizado. Bill foi absolvido dos assassinatos, pois acreditava-se que ele havia agido em legítima defesa. Foi a partir desse ponto que a lenda de Wild Bill realmente começou a se formar. O tiroteio em Rock Creek logo se tornou uma lenda e, como todas as lendas, foi embelezada ao longo dos anos para efeito dramático. Quando a história de Bill foi publicada na revista Harper's Monthly, parecia um roteiro de um filme de ação dos anos 80, estrelado por Sylvester Stallone. A narrativa, agora conhecida como O Massacre de McCandless, descreve Bill derrubando 10 adversários ferozes com apenas um revólver e uma faca, apesar de ter sofrido 11 ferimentos de bala e 13 ferimentos de faca. Bill se juntou ao exército da União do Norte logo após o início da Guerra Civil Americana, em abril de 1861. Foi lá que ele ganhou o apelido que seria lembrado por gerações. Mas o que alguém precisa fazer para ganhar o apelido de selvagem durante um dos períodos mais tumultuados da história? Em um incidente notável, Bill dispersou uma multidão enfurecida que pretendia linchar um barman, simplesmente disparando para o ar e encarando todos até que se dispersassem. Isso certamente exigiu coragem, mas quando você já lutou com um urso, alguns humanos descontentes mal são notados. No entanto, o apelido de Wild Bill pegou, o que tenho certeza que Bill preferiu a ser comparado a um pato. Depois de deixar o exército em junho de 1865, Bill se dirigiu para Springfield, Missouri, e dentro de um mês se envolveu em outro tiroteio que aumentaria ainda mais sua reputação crescente. Este tiroteio se tornou um clássico do Velho Oeste. Seu oponente era Davis Tutt, e os 2 homens tiveram um desentendimento sobre um empréstimo. Para resumir uma longa história, Bill devia dinheiro a Tutt, e quando Bill não pagou, Tutt pegou seu precioso relógio de bolso de ouro. O orgulho de Bill já estava ferido pelo incidente, e quando Tutt começou a exibir o relógio pela cidade, ele rapidamente aprendeu que você não pode humilhar um matador de ursos, atirador de elite, veterano de guerra cujo primeiro nome é Selvagem, e esperar sair impune. Os 2 homens se encontraram na praça da cidade e ambos adotaram a postura clássica de saque rápido, tão familiar para nós hoje dos filmes de faroeste. Neste ponto, gosto de pensar que uma bola de feno soprou pela praça, um dono de salão assustado fechou as persianas e um velho garimpeiro largou sua garrafa de aguardente e saiu correndo. Ambos os homens desenharam a uma distância de 75 jardas, e quando a poeira baixou, Davis Tutt estava morto. Se Bill fez aquela coisa onde você gira a arma no dedo antes de colocá-la de volta no coldre, nós não sabemos, mas vamos dizer que ele quase definitivamente fez. Este tiroteio de saque rápido, agora tão familiar para nós graças a Hollywood. Há rumores de ter sido o primeiro de seu tipo na história. 2 dias depois, Bill foi preso por assassinato, reduzido a homicídio culposo antes de seu julgamento começar. Deveria ter sido um caso simples, mas apenas 4 testemunhas realmente viram a luta e elas não conseguiam concordar exatamente com o que havia acontecido. No final, Bill foi absolvido mais uma vez, para o horror de muitos, e ele deixou o tribunal como um homem livre. Algumas semanas depois, ele foi entrevistado pelo jornalista George Nichols, o homem creditado com a propagação da lenda de Wild Bill, depois que ele escreveu um artigo sobre o tiroteio para a revista Harper's. Nichols era basicamente a versão do século XIX do Spin Doctor de Kim Jong-un. No artigo, ele afirmou que Bill havia matado centenas de homens e era um atirador tão certeiro que podia colocar 6 balas em um alvo não maior que um coração humano a 50 jardas.
Bill passou vários anos como um batedor do exército, servindo até mesmo ao General Custer, famoso por sua desastrosa liderança na Batalha de Little Bighorn, também conhecida como a última resistência de Custer. Apesar de sua personalidade um tanto volátil, Bill sempre aspirou a estar do lado da lei. Em 1869, ele foi eleito marechal da cidade de Hays e xerife do condado de Ellis, ambos no Kansas. Com uma insígnia no peito, Bill voltou a fazer o que fazia de melhor: manter a ordem e a paz. No seu primeiro mês como xerife, ele começou com tudo, eliminando 2 homens a sangue frio. Um ano depois, ele se envolveu em outro tiroteio, ferindo um homem e matando outro após ser atacado durante uma briga de salão. Em 1871, Bill mudou-se para Abilene, tornando-se marechal mais uma vez. No entanto, seria seu último cargo como policial, pois uma disputa que começou com a imagem de um touro terminou em tragédia. O touro em questão estava na placa de um saloon em Abilene chamado Bull's Head. A imagem do touro, retratada de forma bastante explícita, foi uma estratégia de marketing inventada pelos proprietários do saloon, o famoso empresário do Velho Oeste, Phil Coe, e o renomado pistoleiro Ben Thompson. Alguns moradores da cidade não ficaram felizes com a exibição pública do touro. Apesar disso, Wild Bill pediu aos proprietários do saloon para moderarem a imagem. Quando eles se recusaram, ele tomou a iniciativa e alterou a imagem. A discussão atingiu seu ápice em 5 de outubro, quando Coe comemorava o fim da temporada de gado, disparando tiros de seu revólver. O Marechal Bill foi chamado para investigar a confusão. Coe afirmou que estava atirando em um cachorro vadio, o que era legal e até incentivado em Abilene. No entanto, Bill estava cético em relação à história e ordenou que Coe fosse preso. Em vez de se entregar pacificamente, Coe sacou suas pistolas. Wild Bill, com ou sem distintivo, era um homem que enfrentava a violência com violência. No tiroteio que se seguiu, ele atirou 2 vezes no estômago de Coe, ferimentos que seriam fatais 3 dias depois. Até então, o rápido saque de Wild Bill era famoso em todas as cidades. No entanto, na confusão da luta com Coe, o delegado de Bill correu para ajudar. Mas Bill confundiu o homem com um agressor e, graças aos seus rápidos reflexos, atirou e matou seu próprio colega antes mesmo de perceber o que estava fazendo. Bill foi destituído de seu cargo de marechal e deixou Abilene pouco depois. A vida de Bill foi marcada por um ato de homicídio que o assombraria até seus últimos dias, fazendo com que ele nunca mais se envolvesse em um tiroteio. Após essa tragédia, uma carreira no showbiz pode parecer um passo improvável, mas na vida extraordinária de Bill, nada poderia ser descartado. Em 1873, ele foi convidado por William Cody, um corajoso batedor que ele conheceu em sua juventude, para se juntar a ele e a Texas Jack Omohundro em uma produção chamada The Scouts of the Prairie. Apesar de aceitar o convite, Bill descobriu que os holofotes não eram para ele. Ele costumava se esconder atrás do cenário e até mesmo atirou em um holofote que foi direcionado a ele, deixando a produção após apenas alguns meses. Os anos seguintes foram difíceis para Bill, com sua visão deteriorando e pouco dinheiro sobrando. No entanto, nem tudo foi sombrio. Foi nessa época que ele conheceu Agnes Thatcher Lake, uma ex-equilibrista cujo primeiro marido era dono de um circo. Quando o marido de Agnes foi morto, ela assumiu o negócio. Apesar de ser mais velha que Bill e já ter uma filha, os dois se casaram em março de 1876. Bill, sempre em busca de aventura, deixou Agnes pouco tempo depois para tentar fazer fortuna procurando ouro em Dakota do Sul. No entanto, todas as aventuras têm um fim, e a de Bill terminou na cidade de Deadwood. Em 1º de agosto de 1876, enquanto jogava pôquer no famoso Saloon Nuttall and Mann,
Bill foi baleado na parte de trás da cabeça por Jack McCall, um jogador que havia perdido muito para Bill no dia anterior. A bala atravessou seu crânio e atingiu outro jogador no braço. A mão de cartas que Bill segurava quando morreu, um par de ases e um par de oitos, todos pretos, ficou conhecida como a mão do homem morto. Desde a morte de Bill, inúmeros livros foram escritos sobre ele, e ele foi retratado muitas vezes em filmes e na TV.